Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Ney e sou o presidente da Comissão Pastoral para a Transformação Social da nossa Diocese de Jaboticabal. Dentro dessa série de formação sobre a doutrina social da Igreja, eu venho apresentar para vocês o capítulo 3º do documento DOCET, dando continuidade nesse projeto da nossa Comissão Diocesana. O capítulo 3º do DOCET traz o seguinte tema: única e infinitamente valiosa, a pessoa humana. Este 3º capítulo está envolto a dois principais temas e assuntos: a pessoa humana e o ser humano na bioética. Os assuntos das 22 perguntas iniciais deste capítulo são estes: a pessoa humana, o pecado como um fardo, a dimensão social do pecado e a liberdade e transcendência humana. Sobre a pessoa humana, é preciso levar em consideração que neste capítulo 3º a Igreja deseja passar uma mensagem simples e profunda. O ser humano possui dignidade inviolável. Por isso, o objetivo nos assuntos aqui presentes é levar-nos a entender o que significa o termo pessoa humana. Fundamentando a explicação no texto bíblico de Gênesis, no capítulo 1, versículos 16 e 17, o ensinamento da Igreja parte do fato de que cada pessoa humana tem em Deus a sua origem e o seu sentido profundo de existência. A pessoa humana é criada à imagem de Deus e representa o próprio Criador. Por isso, a pessoa possui uma abertura ao outro, à natureza e ao próprio Deus Criador. Junta-se a este assunto, sempre na tentativa de entender um pouquinho melhor o ser humano, as questões próprias da sociabilidade da pessoa, que por natureza é um ser social e começa a viver a sociedade na célula familiar. Na família começa as primeiras experiências de socialização, as primeiras responsabilidades, a consciência de que todos somos responsáveis pela criação e por cada uma das outras pessoas. Sobre o pecado como um fardo. A dignidade da pessoa permanece e fica exposta a múltiplas lesões e ameaças. O pecado, que causa grandes estragos, destrói, entre tantas coisas, o sentido da vida. Todos somos pecadores, todos somos limitados, magoamos os outros, somos magoados. É uma grande verdade. É verdade ainda que podemos dizer não ao pecado, mas ele atinge o nosso centro mais íntimo, onde habita a liberdade. Pecar é um ato contra a liberdade. Assim praticamos o mal e nos voltamos livremente contra Deus. Afastamos, portanto, da fonte de vida, perdemos o sentido. Sobre a dimensão social do pecado, sendo sempre um ato consciente, o pecado se expande e torna-se fonte de outros tantos pecados. Impacta a vida social e outros acabam sofrendo os efeitos do pecado pessoal. A civilização do amor dá lugar a uma realidade de ganância e de poder. Basta, por exemplo, perceber a miséria, a fome e os sistemas políticos que muitas vezes exercem o poder não para proteger, mas para
submeter os outros. Sobre a liberdade e a transcendência. Trata-se de uma realidade dada por Deus ao ser humano. Deus nos criou livres e para a liberdade. Assim, Deus também deseja que livremente o busquemos e o encontrando, que possamos fazer da nossa vida um pouco mais digna, na busca de entendimento, sobretudo, do que somos enquanto pessoa, enquanto humano e enquanto ser criado. Daí, uma possível solução aos danos que o pecado tem causado na nossa natureza e no nosso sentido de vida. Com reto entendimento de que somos criados livre e para a liberdade, podemos também nos conscientizar de que temos uma abertura a Deus. Aí a transcendência que habita em nós. Nós buscamos o Senhor, nós buscamos o sobrenatural. Nós somos por essência ser religioso. Estamos abertos àquelas condições muito maiores do que nós mesmos. Podemos também dizer que na liberdade em que somos criados, podemos esclarecer tantas realidades na ordem social. A ordem social é para os homens e deve orientá-los para aquilo que o ser humano realmente precisa para uma vida digna, o que exclui nesse sentido todos os tipos de explorações para fins econômicos, políticos ou sociais. O ser humano é livre e o será cada vez que entender-se como um ser inteligente e usar da própria inteligência para fazer o que é bom. Neste sentido ainda, o homem consegue enxergar-se como parte da criação e busca livremente pelo Criador, e no Criador dá sentido a todas as outras coisas criadas. Com as 15 perguntas e respostas da segunda parte deste capítulo 3, o assunto fundamental é a pessoa na bioética. O que é bioética? Bioética significa uma ética da vida. O Doquete, quando trata dessa questão, esclarece para todos nós que não se trata apenas de fazer um discurso sobre a ética aplicada aos biomas, mas trata-se de uma ética do homem. E com isso, a ocupação desse tema se amplia para preocupações fundamentais que atingem a vida e não só a ecologia. Atinge uma preocupação com a vida inteira e não com partes da vida. Os principais assuntos desta segunda parte deste capítulo 3 vai desde a questão do desenvolvimento científico, que é louvável, até as questões que envolvem a genética, o aborto e a eutanásia. São os principais temas dessa segunda parte. A máxima defendida aqui é que o homem, criado por Deus, é através das instituições políticas muitas vezes dessignificadas, mas queremos dizer, e a Igreja deseja ensinar, que nem as instituições políticas, nem as realidades científicas têm o direito de minimizar o valor da vida e da dignidade de cada pessoa. Porque é que temos que ser responsáveis na bioética. Porque as pessoas, os doentes, as crianças por nascer, os idosos têm o seu valor. E sabemos que muitas coisas são reguladas no nível político, e as tecnologias e pesquisas de células troncas e embriões precisam a cada tempo ser dadas a elas
certas respostas, e os cristãos têm como um dever contribuir para que a sociedade tenha as mínimas condições fundamentais, humanitárias e sociais. E a partir de quando é que o ser humano é pessoa? Desde a fecundação, na junção do espermatozoide e do óvulo. Aí surge a vida e deve ser protegida com valor absoluto. O embrião já é um ser totalmente humano, com dignidade que é própria para cada uma das pessoas. O respeito perante esta dignidade deve, portanto, ser dada aos membros da sociedade mais fracos e que estão ainda por nascer. Quando é que a pessoa é ameaçada? Certamente no início e no fim de suas vidas, pois nestas fases o homem pode não ter possibilidade nem condições de eles mesmos defenderem seus direitos à vida e à dignidade. As pessoas passam a precisar de alguém que as defende e as protege, garantindo-lhes a vida e a dignidade. Os cristãos devem erguer a voz em defesa dos que não as possuem. Mesmo numa vida limitada, doente, cada pessoa tem dignidade e não pode, em caso nenhum, em hipótese nenhuma, ter dignidades e vidas perdidas, nem mesmo considerada desprovida de valor. Em todas as etapas da vida, as pessoas possuem dignidade inviolável e podem selecionar embriões gerados extracorporalmente. A rejeição de um embrião motivada pela atenta análise de seus cromossomos ofendem o mandamento que obriga o respeito à dignidade e aos direitos fundamentais da vida e da pessoa. Assim como uma pessoa com deficiência física não deve ser rejeitada, excluída, desprotegida, ferida em sua dignidade, assim também vale para o embrião, que é pessoa totalmente. Por que é que a Igreja rejeita o aborto em geral? Porque cada ser humano tem o direito absoluto à vida e sua dignidade é inviolável. Matar embriões é sempre moralmente repreensível em quaisquer circunstâncias ou estágio de desenvolvimento. Um embrião não se desenvolve para ser homem, mas se desenvolve como homem. Por isso, o aborto é, em todos os casos, morte prematura de um ser humano inocente. Como é que pode ajudar uma mulher que se engravidou depois de um estupro? Longe de qualquer tipo de julgamento, diante de um estupro, todos os cristãos devem agir mediante a força da fé e saber distinguir os fatos. Por um lado, temos um crime violento contra a mulher, e este crime deve ser seguido judicialmente. Por outro lado, temos as vidas e as pessoas que são vítimas. O bebê sendo gerado e a mãe que foi violentada. As pessoas aí colocadas nessa situação devem e necessitam de cuidado, proteção, orientação, auxílio, seja do poder civil, seja das pastorais da igreja. É preciso também entender que o ser humano que aí foi gerado também é amado e querido por Deus. Deus tem um plano de amor específico
para esse ser humano, independente de quem o gerou. A própria criança pode ser para a mãe um sinal de esperança e de conforto. Ela precisa ser amada também por sua mãe. Mas também há o ambiente social em que vive a mãe. Este ambiente social precisa cuidar para que ela, a mãe, se sinta amada, segura e respeitada. A eutanásia é moralmente permitida? A morte direta de um ser humano, mesmo um doente terminal, vai contra o 5º mandamento: não matar. Só Deus é o Senhor da vida e da morte. É prática de amor ao próximo dar ao moribundo medicamentos e alívio na hora final de sua vida. Os cuidados paliativos prestam importante serviço à dignidade da pessoa. Por fim, a última parte desse 3º capítulo trata dos documentos que a Igreja utiliza para fundamentar todos os assuntos e ensinamentos deste 3º capítulo. Cito apenas alguns que eu acredito ser os essenciais, como a Rerum Novarum, também a Familiaris Consortio, sobretudo no que diz respeito à dignidade e direito das mulheres, Humanae Vitae e Evangelii Vitae, que são documentos fundamentais nos estudos sobre a bioética. Termino por aqui a exposição deste 3º capítulo sobre a pessoa humana e motivo cada um a se interessar e buscar nos estudos sobre doutrina social da Igreja um entendimento melhor aos ensinamentos que a Igreja nos oferece por meio da sua doutrina social. Que Deus abençoe a todos e até mais.